Você é livre? Você acha que você é livre? A pergunta é: nós somos livres para ser quem realmente somos? Nós somos quem realmente somos? Não. A resposta é não. Não somos livres. Quem escreveu isso foi Dom Miguel Ruiz no livro Os Quatro Compromissos, em que estamos aqui nesse canal fazendo um clube do livro aberto, trazendo aqui os vídeos com cada capítulo do livro Os Quatro Compromissos. É esse aqui o livro. E a gente está no capítulo 6. Capítulo 6, o título é O Caminho Tolteca para a Liberdade, Quebrando Velhos Compromissos. E aí Dom Miguel Ruiz já traz isso. Ele fala que a gente não é livre. E ele fala que a nossa liberdade, que a liberdade humana, está relacionada com o nosso espírito. Na verdade, ele fala, a liberdade está relacionada com o espírito humano, a liberdade de ser quem somos. Então, ele fala que a gente culpa muita gente, o governo, a sociedade, as leis, a religião, Deus, mas que quem nos impede de ser realmente livre somos nós. Ele fala que é a gente que nos impede de ser livre. Então, ou seja, a responsabilidade para ser livre é nossa. Então ele já começa assim, logo. O livro é assim, né, gente? O livro é na lata. Tipo, ele não fica dando muita volta, ele fala logo tudo na lata. E aí ele traz o questionamento do que significa a liberdade, do que realmente significa isso. Então ele começa a falar da criança, que se a gente olha para uma criança, a criança ela é livre. Por quê? Ele fala que a criança ela faz o que ela quer. Ela faz o que ela quer. E aí a gente não tá falando aqui, ele não tá se referindo aqui, eu entendo, tipo, seguir todos os desejos que vêm. Não é isso. Não é bem isso aqui que ele tá querendo dizer, no meu entendimento. Ele quer dizer que a criança, ela é selvagem. Ele fala que o ser humano ele é selvagem, só que ele perdeu isso. Como se a gente tivesse desconectado do nosso instinto, do nosso lado mais instintivo. Sinto que é isso que ele quer dizer com selvagem, né? Com eu sinto isso aqui, eu vou, e que a gente pode chamar de intuição também, né? Muita gente às vezes traz como se fosse a mesma coisa, instinto de intuição. Eu já não acho muito isso, mas beleza. A gente entende aqui mais ou menos isso. Ele não está querendo dizer que a gente deve agir que nem animal, não é isso. Mas ele está querendo dizer, no meu entendimento, que a gente perdeu essa coisa de explorar, de seguir a nossa intuição, de seguir o nosso coração um pouco, sabe? Ele fala que a criança está sempre explorando o mundo, que ela está sempre feliz, ela está sempre presente no agora. Né? Realmente, se a gente observa uma criança, como que ela tá? Ela não tá com medo de ser quem ela não tem medo de brincar, ela quer experimentar as coisas da vida, ela quer experimentar a vida. Então, esse olhar da criança, sabe? Esse olhar essa pureza, né? Ele fala também, as crianças não têm medo de amar. Acho isso muito importante, né? As crianças não têm medo de amar. Elas não têm medo do futuro, elas não se envergonham pelo passado, elas não ficam se julgando, se rotulando, e elas aprendem isso com nós humanos, né? A gente que vai rotulando, a gente que vai ensinando a criança a trazer esse julgamento, esse rótulo, esse medo, essa privação da liberdade de ser quem a gente é. Então, quando a gente é criança, a gente é muito mais autêntico, né? A gente está muito mais em contato com a nossa essência, a gente escuta mais o que a gente quer fazer. Eu acho que é nesse sentido que ele fala selvagem, né? Essa selvageria civilizada, que é importante, que a gente foi perdendo em sociedade, ficando muito padronizado, pensando muito no julgamento alheio e deixando de ser quem a gente é, né? A gente foi seguindo realmente um padrão. Ah, tem que ser assim, tem que ser assado, esse é o certo, esse é o errado, isso aqui que vai dar certo, isso aqui não vai dar, e a gente para de seguir o nosso coração, o que a gente quer fazer, de se divertir mais também, de ter mais alegria na vida, né? Ele fala até que, assim, quando as crianças vão imitar um adulto, tem uma seriedade ali, a gente fica muito, né, sério com a vida. Ah, porque eu tenho esse objetivo, eu tenho isso, são as responsabilidades, né, que tem esse a gente pesa um pouco.
porque eu tenho muita responsabilidade, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, então fica um pouco pesado, a vida fica um pouco pesada, a gente perde muitas vezes a leveza, a diversão, a alegria. E nesse ponto, eu não estou falando aqui que a gente tem que a alegria tem que estar relacionada com festa, né? Mas alegria nos momentos mais ordinários, muitas vezes no cotidiano, ali mesmo, a gente trazer essa alegria de viver da criança, né? Que com pouco é feliz, tá rindo, tá sempre. Na maioria das vezes a criança tá rindo, tá feliz com pouca coisa. E a gente não precisa estar em festa, bebendo, né? Eu não tô querendo dizer isso, eu tô querendo dizer que é alegria na simplicidade. E isso fazendo qualquer coisa, em qualquer lugar, a gente pode resgatar, a gente pode ativar. Então ele fala por que a gente não é mais selvagem, né? Por que a gente deixou essa selvageria? Por que a gente é tão diferente das crianças? Porque ele fala assim, do ponto de vista da vítima, o que nos aconteceu é triste. E do guerreiro, do ponto de vista do guerreiro, é algo normal. A gente está falando do processo de domesticação que a gente falou nos outros vídeos, né? Então, parando um pouquinho aqui com a história, se você ainda não me conhece, eu sou Renata, seja muito bem-vindo aqui a esse canal. A gente está trazendo aqui um resumo, estou trazendo aqui resumos do livro Os Quatro Compromissos, que eu mostrei ali no início do vídeo. Eu sou professora de yoga, sou astróloga e sou apaixonada por autoconhecimento, por leitura sobre a espiritualidade e autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. Então, eu senti de trazer aqui, esse é o primeiro clube do livro, gratuito, aberto, né, para quem quiser assistir. Então, a gente não tem trocas, apesar de vocês poderem comentar aqui o que vocês acharem, mas eu quis trazer os vídeos sobre esses resumos, porque os livros assim que mais me tocaram, talvez eu continue trazendo aqui. Eu gosto tanto de leitura que quis estimular de alguma maneira também a leitura, e sobre esse assunto que eu acho tão importante, que é tão libertador, esse livro. Então, voltando, ele está falando do processo de domesticação, né? Ele fala, a gente tem o livro da lei, e o livro da lei é o nosso sistema de crenças, é o que a gente acredita, que a gente foi construindo ao longo da vida, as informações que a gente foi pegando, né? Que a gente foi absorvendo, que foram nos passando, construíram crenças, né? A gente internalizou aquilo como verdade, aquelas informações, criando essas crenças, e ele chama isso de livro da lei. É a lei que rege a nossa vida, são as crenças. E a gente tem o grande juiz e a vítima governando as nossas vidas. Então ele diz que é por isso que a gente não tem essa liberdade mais, por isso que a gente perdeu a nossa liberdade. E ele fala assim, uma vez que nossas mentes foram programadas com tanto lixo, não somos mais felizes. É muito forte, né? Assim, o que ele traz, realmente, como eu falei ele já vai, ele dá tapas para acordar, tapas de amor, porque eu acredito que trazer consciência para a verdade, mesmo que não seja uma verdade agradável, é o caminho para a liberdade. A gente só se liberta tendo consciência. A gente vai falar um pouco mais sobre isso adiante. Mas são essas informações, gente, são o que a gente aprendeu quando criança, né? Nos passaram coisas, informações que fizeram, que criaram esses sistemas de leis, que trouxeram o juiz. Ele fala que o juiz, a gente tem visto nos outros vídeos, o juiz é a parte de nós que julga a nós e tudo, que fica julgando todo mundo, né? Que fica julgando de imperfeito. Não tá bom, não somos perfeitos, se julga, aí julga o outro. Então, esse julgamento é do juiz, nosso juiz interno. E a vítima é aquela que se sente incapaz, é o nosso aspecto que se sente incapaz, que se sente limitado, limitada, que tem pena de si mesmo, sabe? Se sente fraco, fraca, né? É isso que tira a nossa liberdade. Segundo Dom Miguel Ruiz, são esses três aspectos internos, porque isso tá dentro da gente, que tiram a nossa liberdade. E ele fala assim, ó, essa corrente de treinamento, isso é passado de indivíduo para indivíduo, de geração para geração. Então isso vai sendo passado, todas essas crenças, e que não é preciso culpar os nossos pais. A gente não precisa culpar os pais, porque eles nos passaram o que eles puderam, né? O que eles conheciam, o que eles receberam também, e o que eles podiam.
O melhor que eles conseguiram, eles passaram para nós. E não é preciso culpá-los por isso, né? Porque eles fizeram o melhor que eles puderam. E eles também sofreram, né, com receber limitações. Então, a gente está falando sobre algo que nos limita, que está em todo mundo, em toda a sociedade, e é passado de geração em geração. Até que uma pessoa daquela geração acorde, desperte e tente passar algo diferente, né? Tanto para si, então se curar dessas questões limitantes, que são os sistemas de crenças, o juiz e a vítima internos, e passar a consciência adiante, né? Ele diz que os momentos mais felizes da nossa vida é quando a gente está criando e expressando quem a gente é. Ele fala que nesse momento a gente é o momento mais feliz da nossa vida, que é quando o nosso eu verdadeiro se liberta, quando a gente não se preocupa com o passado, nem com o futuro, e a gente fica como uma criança. Só que aí existem essas responsabilidades da vida, né, que eu falei no início, que nos tiram isso, nos tiram. Por isso que é tão importante, às vezes, a gente ter hobbies, a gente fazer coisas que a gente realmente quer fazer. E no sentido de coisas construtivas, né, eu digo assim, então, quero fazer tô sentindo de fazer cerâmica, tô sentindo de fazer esse tipo de arte, uma dança ou um esporte específico, coisas que muitas vezes não sejam para você crescer no sentido de profissional, ganhar dinheiro, não são cursos que vão te tornar um profissional melhor, mas que vão tirar de você essa criança, essa alegria, essa verdade. Eu trouxe só alguns exemplos, né? Pode ser várias coisas, pode ser qualquer coisa que você sinta um chamado em fazer. Então, ele repete que a liberdade que a gente está procurando é a liberdade de ser quem a gente realmente é. Só que também a gente busca muito agradar. A gente fica querendo muito agradar, porque a gente tem medo, né, do julgamento. A gente sabe, a gente tem o nosso juiz interno, a gente sabe como a gente julga, então os outros também julgam, a gente sabe disso. Então a gente fica levando a vida querendo agradar os outros e a gente acaba não sendo quem a gente é, né? Privando a nossa liberdade em busca de agradar. Ele fala que 99% da população está domesticada, ou seja, vive nessa domesticação e não tem consciência que existe um sistema de crenças, o juiz e a vítima. E que sem essa consciência, elas nunca se libertam. Então, primeira coisa é ter consciência. Ter consciência sobre isso, ter consciência sobre a limitação é o que pode nos libertar. É o primeiro passo, é ter consciência. Estou me limitando com julgamentos do juiz, com sentimento de vítima e com o sistema de crenças limitantes. Então, só como mudar isso tendo consciência sobre isso. Porque é o ego, né, gente? A gente resume juiz, a vítima, é o ego. E as crenças é o que foram construídas a partir do ego, a partir da mente, do que a gente foi realmente acreditando, mas que não são verdades absolutas, que muitas vezes a gente se apega e essas verdades pessoais são limitantes, né? Isso que é a crença. Então, o ego sempre vai existir como humanos, a gente tem que ter consciência. Outro dia eu vi a frase, não importa o sucesso que você tenha adquirido, o ego continua sendo o seu inimigo. Então, se a gente não tem consciência do ego atuando sobre nós, a gente está sendo escravo dele. Então, por isso que ele fala, a consciência é a coisa mais importante. Ele fala, sua vida é manifestação de seu sonho, é uma arte. Ele diz muito desse sonho, né? Que existe o nosso sonho e existe um sonho da sociedade, na verdade, é o sonho do planeta que ele chama, que é apenas um sonho meio, é um sonho que é ilusão, ele fala. Nem ao menos é real, né? É uma ilusão. Isso, esse sonho que a gente vive, é como se assim, esse sonho nos diz, essa ilusão, eu só posso viver essas coisas aqui, eu só posso viver isso aqui, eu só posso ir até aqui. Então ele fala pra gente viver o nosso sonho pessoal, pra gente criar o que a gente quer, pra gente criar, né? Fazer a arte com a nossa vida. A gente deve fazer escolhas e que tudo tem consequência e a gente deve estar
consciente delas. Então, como o livro ele é tolteca, eu vou ler esse trecho aqui. Olha, ser tolteca é uma forma de viver em que não existem líderes nem seguidores, em que você possui a sua própria verdade e vive de acordo com ela. É você ser livre, livre das crenças de outras pessoas, livre das opiniões de outras pessoas, livre dos sonhos, dos desejos de outras pessoas também. Aí ele vai passar domínios, ele fala que existem 2 domínios que levam as pessoas a se tornarem toltecas. Então ele passa aqui o que seria. O primeiro é o domínio da consciência, que significa tornar-se consciente de quem somos, com todas as possibilidades. O segundo é o domínio da transformação, que é como mudar, como ficar livre da domesticação. E o terceiro, ele falava que tem 2, mas depois ele bota mais um. É o da intenção. Ele fala que a intenção é a própria vida, que esse é o domínio do amor. A gente vai se aprofundar nos domínios em outro vídeo, porque senão esse vai ficar muito longo, tá? Essa filosofia, né, tolteca, ela mostra um mapa para se libertar dessa domesticação. A gente vai ver isso. Ele compara o sistema de crenças do juiz e a vítima como um parasita. Ele fala que é um parasita que a gente tem dentro de nós e que um parasita que fica tipo um sanguessuga, ele só suga e não agrega em nada. E o parasita, ele se alimenta das emoções negativas que são causadas pelo medo, né? Ele diz que todas as emoções nascem do medo e que os parasitas se alimentam dessas emoções. Então, a raiva, o apego, a tristeza, a sensação de inferioridade, de incapacidade, a ansiedade, o próprio medo. E aí ele fala que isso é uma entidade energética, sabe? Que essa energia tá viva. Então que os toltecas acreditam que esse parasita, ele controla a nossa mente. E por isso controla o nosso sonho pessoal. Esse final é muito legal, gente, então fica aqui para você ouvir. Então ele fala assim, quando a gente descobre que quem nós somos, quem realmente somos, fica de lado, enquanto quem nos domina é o juiz, a vítima e esse sistema de crenças, a gente tem 2 opções. Uma é a gente meio que ignorar isso e continuar sendo dominado por eles. Ignorar o nosso sonho pessoal e viver o sonho do planeta. E a outra é se rebelar, se revoltar. Ele diz que a gente pode declarar uma guerra contra o juiz, contra a vítima, uma guerra pela nossa independência, uma guerra pelo direito de usar a nossa própria mente e nosso próprio cérebro. Aí ele fala que as tradições xamanistas em toda a América, desde o Canadá até a Argentina, as pessoas chamam a si mesmas de guerreiros, pois estão em guerra contra os parasitas em suas mentes. Ele fala que esse é o real significado de um guerreiro, que é lutar contra o parasita. Não significa que a gente sempre vai ganhar essa guerra, a gente vai perder. Mas o que importa é que a gente está lutando contra, entende? Que escolher esse caminho nos dá, pelo menos, a dignidade da rebelião. Eu achei isso genial, gente, genial. Para pensar. Que é esse guerreiro, né? O guerreiro se rebela contra esse sistema de crenças sobre essa parte que nos limita, né? Então, que está a partir da nossa mente mesmo, né? Porque é a mente que faz esse negócio, né, gente? Não é que a mente em si é ruim, mas a gente usa a mente dessa maneira, porque a gente foi aprendendo a fazer isso, deixando ela nos dominar. Então a gente sofre esse domínio. E quando a gente se rebela, a gente trava essa guerra. Não, eu não vou deixar que essas emoções me dominem. Eu não vou deixar que essas crenças continuem aqui. Então, dando o nosso melhor é o suficiente. A gente dá o nosso melhor nessa guerra. E vai ter um momento, vai ter dia, né, que a gente vai perder. A gente vai perder, gente. É normal. Então, isso a gente tem que saber. Que nessa guerra contra esse parasita, a gente vai perder em algum momento. Mas, pelo menos, a gente tem essa sensação, essa dignidade de estar lutando. Estaremos entre aquelas vítimas que reagiram. Ele fala que a gente pode chamar o nosso sonho pessoal de céu. Assim como o inferno, o céu é um local que só existe no interior de nossa mente. É um lugar de alegria, onde podemos ficar felizes, onde somos livres para amar e ser quem realmente somos. Podemos alcançar o céu enquanto estamos vivos, não precisamos esperar até morrer. Deus está sempre presente, o reino dos céus se encontra em toda parte. Mas precisamos, primeiro,
ter olhos e ouvidos para ver e ouvir a verdade. Precisamos estar livres de parasitas. Ai, gente, sente um pouco isso. A gente só vai, sabe, construir esse céu interno, né, gente, se a gente se permitir desconstruir realmente essas crenças, se a gente puder imaginar a vida que a gente quer, visualizar isso, se alegrar com isso, ter esperança com isso, com essa vida que a gente almeja, que a gente quer viver, ser feliz, amar, ser livre, ser quem a gente é. Como é que a gente ataca o parasita? Ele fala, então, uma das soluções é atacá-lo de frente, enfrentando os nossos medos. Então, qual é o seu medo? Enfrentar cada medo que você tem. Ele diz que a cada vez que a gente enfrenta um medo, a gente é mais livre. E como que enfrenta o medo, né? Eu acho que é questionar. Eu tenho esse medo. Por que eu tenho esse medo? Da onde esse medo surgiu? Como que ele surgiu? De onde ele veio? Porque às vezes realmente vem de crenças, vem de informações que foram te passando e você foi acreditando, você foi construindo esse medo. Quando você vai ver, ele não faz sentido, ele não tem lógica. E aí, a segunda forma, ele diz que é a gente parar de alimentar o parasita, né? Porque ele se alimenta dessas emoções, das emoções que derivam do medo. É a gente ter domínio sobre as nossas emoções. Seria a segunda forma de lidar com esse parasita, de destruir ele. Aí ele dá uma terceira solução que ele chama de iniciação dos mortos. Ele diz que essa iniciação é encontrada em muitas escolas esotéricas e tradições ao redor do mundo, como no Egito, Índia, na Grécia e nas Américas. Trata-se de uma morte simbólica que mata o parasita sem magoar nosso corpo físico. Quando a gente morre simbolicamente, o parasita também morre. Ele diz que é uma solução mais rápida do que as duas primeiras, porém muito mais difícil de executar. Precisamos de muita coragem para enfrentar o anjo da morte. Precisamos ser muito fortes. E aí ele fala, vamos examinar atentamente cada uma dessas soluções. Então a gente vai falar sobre isso no próximo vídeo. Então é a arte da transformação, é o tópico, a disciplina do guerreiro e a iniciação dos mortos, abraçando o anjo da morte. Eu já li o livro, mas eu não lembro mais, eu li há muito tempo. E eu tô curiosa para saber essas soluções que ele traz, né? Então no próximo vídeo a gente vai saber. Fiquem aqui, então se você tá chegando agora e quer ver lá do início, né? É só você descer e clicar na playlist que tem do Clube do Livro. Você vai ver aqui uma playlist. Ou você dá uma olhada nos vídeos que tá tudo discriminado. Introdução, capítulo 1, capítulo 2. Se você der uma olhada, você consegue achar para você entender todo o livro. A gente está chegando ao fim, então faltam mais 2 vídeos para finalizar. Comenta aqui o que você achou. E obrigada por assistir até o final, obrigada por estar aqui, contribuindo para que esse conteúdo seja mais espalhado. Até o próximo vídeo. Namastê!